Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à aula sobre culpa, uma das formas de escassez. Chamei você aqui para essa aula hoje porque a culpa é, depois da lealdade, uma das principais causas da escassez. Aliás, até mesmo quando nós encontramos a lealdade como uma forma de escassez, nós verificamos a lealdade sendo implementada através da culpa, expressada, melhor dizendo, através da culpa. David Hawkins observou as emoções e o impacto das emoções em nossa vida. Ele classificou as emoções por frequência. Então, só para você ter uma dimensão, a culpa teria 30 Hz, estaria bem baixinho, um grau de vibração bem inferior daquele que é desejado. Por exemplo, a iluminação, 700, 900 Hz. Ele estima que o dinheiro, ou seja, a prosperidade, esteja acima de 540 Hz. Então, só para você perceber, se você está desejando ser próspera financeiramente, a culpa está aqui, enquanto a prosperidade lá em cima. Elas não se conversam. E daí a importância de eu curar as emoções que eu registrei, as emoções que eu emano. E a culpa aqui é muito importante. Dentro da nossa jornada da prosperidade chamada diamantise-se, um método onde eu vou limpar toda a sua jornada, né? Todos os traumas, todos os medos, todos os bloqueios e as 22 causas de escassez. Depois nós vamos plantar algo novo e colher bons frutos. Dentro da jornada diamantise, nós temos então a cura das 22 causas e dentre elas todas essas emoções elencadas na tabela de David Hawkins. Hoje aqui com você, eu gostaria de trabalhar a culpa. Quando eu falo da culpa, é porque eu percebo ela no consultório, como eu já disse, como uma causa de escassez. Eu percebi que ao nós nos culparmos por alguma coisa, tenhamos feito essa coisa de verdade ou não, já vou explicar mais adiante, nós admitimos uma punição. Desde que o mundo é mundo, foi assim que os nossos ancestrais foram ensinados. Todas as vezes que eles cometiam algum erro, ou que assim consideravam que eles tinham cometido algum erro, para se purificarem e se manterem dentro da bênção de Deus, eles precisariam se purificar. E daí que nasce a punição, né? É daí que nasce o pecado, é daí que nasce essa concepção de que eu devo pagar. E isso está registrado no seu inconsciente. Então, quando você acredita que cometeu um erro, se sente culpado e busca uma punição. E talvez isso, a culpa, explique o porquê de tantos altos e baixos. Talvez a culpa explique o porquê você põe dinheiro para fora, o porquê que tantas coisas ruins te aconteçam. Natália, eu não me sinto culpado. Será? Geralmente nós nos sentimos culpados até por prosperar. Nós nos sentimos culpados por ter um bom trabalho, por ter tido facilidade para estudar ou até mesmo por ter estudado com dificuldade enquanto outros nem com dificuldade puderam. Nós acabamos nos culpando às vezes por ter um casamento melhor do que o casamento dos nossos pais. Nós nos culpamos por ter uma casa mais confortável do que a casa da nossa infância. Nós nos culpamos por coisas tão pequenininhas que não percebemos. Coisas grandes como a lealdade, como coisas pequenas. Às vezes algum julgamento que eu faça, eu crio para mim uma culpa. Isso porque eu aprendi que julgamentos são errados, né? Então eu devo me punir. E aqui, para que eu possa falar com você sobre culpa, eu preciso dividir a culpa em duas. A culpa por aquilo que você efetivamente fez, ou seja, uma culpa que é sua, vou chamar ela de sua culpa. E a segunda culpa, a culpa que me imputaram ou que eu estou carregando em honra a alguém, tá bom? Então aqui, dividindo a culpa sua e a culpa que não é sua, primeiro tratando aquela que não é sua,
e esse momento de clareza antecede a cura efetivamente, então você precisa, número 1, tornar-se consciente pelo que você anda se culpando. Use, por exemplo, o recurso verdade. O que eu penso sobre isso? Verdade, como eu me sinto quando meu salário chega? Verdade, se eu receber essa quantia aqui, seu salário, na frente do meu pai, eu fico confortável ou com vergonha? Verdade, como eu me sinto se eu chego com um carro bom na casa dos meus parentes que não têm condição? Verdade, como eu me sinto quando meu casamento é gostoso e eu ouço as pessoas que eu amo falarem que não estão vivendo uma boa relação? Você quer ver uma culpa muito comum? Às vezes a sua vida tá legal em alguns aspectos e uma melhor amiga sua não está. E ela vem e te conta de um problema que ela está passando em uma área que você está ok. Você tem conforto para dizer a ela que você está melhor do que ela? Ou você se sente culpada, envergonhada e procura esconder? Essa é uma das formas de perceber se você sente culpa sim ou não. Então, primeiro ponto, você vai identificar quais movimentos de culpa você está fazendo. Ponto número 2, você vai nomear culpa minha ou culpa de alguém. Pode ser que você carregue a culpa por alguém que você ame. E você precisa ter coragem e grandeza para deixar isso com essa pessoa. Pode ser que você carregue uma culpa que imputaram a você. Pode ser por características que a sua família leve. Exemplo, alguém lá na sua família traiu. É comum, talvez, se você morar numa cidade pequena, que tenham imputado todos os homens ou todas as mulheres da sua família, os homens daquela família ou as mulheres daquela família não prestam. E você comprou esse ponto de vista e agora você tem queixas, né, rejeições contra você mesma, contra você mesmo, desacreditando do seu próprio valor por comprar uma outra culpa. Pode ser que as pessoas do seu convívio tenham dado a você essa culpa. Por exemplo, eu atendi uma cliente que a mamãe dela passou a vida, a infância dela todinha, dizendo que ela era culpada pela mamãe não ter o dinheiro, que ela era culpada por a mamãe não estar vivendo o casamento como namorados, que ela era culpada por a mamãe não poder estudar. A mamãe foi transferindo a responsabilidade de mãe das escolhas do casal para a filha. Essa filha, por exemplo, não aceita ser próspera. É inconsciente? É, mas ela não aceita. Por quê? Porque na cabecinha dela, a vida dela custou a felicidade da mãe. Como ela pode ser próspera, feliz, saudável, se ela roubou a vida da mãe? Mas essa, por exemplo, é uma culpa que não é dela. É uma culpa, entre aspas aqui, já eu explico, da mãe e não dela. Mas ela viveu, está com mais de 40 anos e só agora conseguiu começar a discernir e a ressignificar isso, percebendo que não há culpa, há apenas a escolha da mamãe dela. Mas ela viveu anos assim. Então, pergunto a você, talvez você tenha deixado de amar alguém e por isso precisou romper essa relação ou ainda está nessa relação e se sente culpado por não amar mais. Será que essa culpa é sua mesmo? Ou será que a culpa é da sociedade que diz que você precisava amar para sempre? Entende? Outro tipo de culpa imputada. Então você precisa perceber o que você sente, como você sente, se a culpa é sua, se a culpa não é sua. Se a culpa não for sua, você vai deixar essa culpa com quem de direito. Isso exige de nós um desprendimento, uma humildade, não uma acusação. Você não conseguirá fazer isso com acusações, apenas com muito amor e respeito. Se a culpa for sua, e aqui mora a chave de transformação da sua vida,
você precisa fazer algo com ela, afinal de contas, ela é sua. E pode ser que você tenha gastado muita vida tentando justificar um erro seu, quando na verdade bastaria você assumir. Natália, eu assumi e me sinto culpada e me sinto culpado e digo, eu declaro que eu assumi perante a pessoa. Se você assumiu e isso não gerou cura, você apenas está se punindo no papel de culpada ou culpado. A culpa resolvida vira cura. Lembra que eu disse que a culpa está em 30 Hz? Em 30 Hz você não tem força de movimento. Portanto, não há nenhuma solução na culpa. O que nós precisamos fazer com a culpa que é nossa é nos responsabilizar. Como eu havia dizendo, em 15 anos de atendimento, eu percebi algo muito importante. A culpa é uma porta por onde o caos entra na sua vida. Eu percebi que você e eu somos as maiores autoridades em nossas vidas e que só é possível me prejudicar ou prejudicar você se eu ou você aceitarmos. E geralmente nós aceitamos porque nos sentimos culpados em algum aspecto. E lembra que eu disse lá que os nossos antepassados nos ensinaram a nos purificar com sacrifício? E por isso, quando eu me sinto culpado e eu não resolvo a situação, como eu vou te ensinar a fazer agora, eu abro a porta para o caos. Eu passo a aceitar injustiças como uma forma inconsciente de pagar por algo que eu acredito ter feito. E por isso eu te peço, não fique na culpa. Por maior culpado que você efetivamente seja, compreenda, a culpa está a serviço da escassez. A culpa está a serviço do, aspas, mal. A culpa está a serviço da estagnação. Se você efetivamente deseja mudar a sua vida, troque culpa por responsabilidade. Então, vá mentalmente, conscientemente, até onde você se sente culpado agora aqui comigo. Perceba, tome consciência da situação que você acredita que deveria ter feito diferente, mas não o fez. Portanto, é culpado. E o primeiro passo que eu quero de você agora, admita. Você ainda não conhece o poder dessa admissão. Admita. E imediatamente, olhe para a situação e pergunte, verdade, o que eu posso ser ou fazer com isso agora? Pode ser que a situação seja tão remota que não há mais o que fazer agora. Então, a sua decisão é aprender com a lição e fazer algo bom a respeito dela. Comprometa-se efetivamente a não retomar o erro. Comprometa-se efetivamente a fazer algo bom para alguém no lugar. Não precisa ser para a mesma pessoa. Nem sempre é possível se relacionar novamente. Mas admita que você será melhor nesse aspecto com outras pessoas. Talvez você olhe então agora para a questão e você perceba, perguntando o que eu posso ser ou fazer. E você perceba que ainda há o que fazer. Então agora eu quero que você determine, escolha dentro de você qual é a atitude que você vai colocar em prática. Por honra, respeito a você e a quem quer que você tenha ofendido. Novamente, vou repetir. Talvez não seja possível fazer para essa pessoa e não tem problema. A experiência que você está chamando de problema era apenas um aprendizado. E todo aprendizado serve para uma única coisa, aprender. Se você aprendeu a lição, você está liberto dela.
Natália, não penso assim, eu acho que a pessoa que errou, ela precisa pagar. Você está sendo orgulhosa. Orgulhoso. No Diamantise, obviamente, como eu trato todas as emoções, eu tenho mais tempo sobre isso. E eu ensino as minhas alunas e alunos a viver dentro da graça e da misericórdia do Criador. E quando eu me coloco debaixo da graça e da misericórdia do meu Criador, eu reconheço que eu sou pequena e que sim, eu poderia errar. E que não preciso me punir para sempre. Posso fazer algo a respeito e a primeira coisa que devo fazer é reconhecer o meu aprendizado. Quando você faz esse simples movimento aqui comigo, eu acabei, se você me acompanhou e fez, você acabou de sair de 30 para mais de 300 Hz. A aceitação. O não julgamento. E aqui, você tem poder de ação. Na aceitação, você já tem força o suficiente para tomar uma decisão sábia. Longe do medo, longe da punição, sem aceitar retaliações, com o coração em Deus, você já consegue olhar para você novamente. E consegue ver que você não é um erro, mas que estava em aprendizado. E o auto-perdão, meus amores, é a mágica. O mundo me trata como eu me trato. O mundo me olha como eu me olho. E se eu me perdoo, eu perdoo o outro, porque se eu errei, o outro também. Percebe? Eu não preciso mais de punição. Eu não preciso mais de caos para aprender. Eu me comprometo a partir daqui a aprender com todas as lições, a não me reter com punições, mas sim buscar o aprendizado de todas as relações. Então, logo eu aprenda, eu me libero. Libero o outro e me libero. Se eu não estou presa, não estou estagnada, o que eu estou? Fluindo. O que a prosperidade é, senão o crescimento fluido? Percebe? Se eu não preciso me punir porque eu já aprendi, eu preciso de carro quebrando, eu preciso de dívida aparecendo, eu preciso de micro-ondas estragando? Não. Eu preciso de golpes, traições? Não. Eu não mereço mais isso. Eu sou um filho, eu sou uma filha amada de um Criador Supremo. Eu vivo debaixo da graça e da misericórdia. Isso não é omitir os erros, é trocar culpa que estagna por responsabilidade que cura e movimenta. Eu quero que você assista e reassista esse vídeo pelo tempo que ele ficar disponível, para que todas as suas células possam ouvir e soltar a culpa. Óbvio que se na sua cabecinha você está pensando, eu não sou culpada, mas o outro é, se eu seguro alguém como culpado, adivinha, eu fico como vítima. E a vítima está, vibratoriamente falando, no mesmo lugar do culpado. Pense, faça contas, analise se vale a pena você ficar aí. Mas sobre a vítima eu falo algum outro dia. Hoje o meu assunto é sobre a culpa. Observe. Se você já é um aluno ou uma aluna minha da Masterclass, você tem um PDF com as 22 causas. Se você, obviamente, é uma aluna do Diamantise, você tem lá exercícios mais profundos para realizar sobre as emoções. Mas eu acredito que com esse vídeo, você já pode fazer grandes e extraordinárias mudanças. Mas, principalmente, parar de chamar o caos para a sua vida e começar a aceitar a prosperidade. E eu tenho, obviamente, um convite, um singelo convite para você. Se você percebe que precisa de um pouco mais, se você gostaria de se aprofundar no tema prosperidade, no sentido de prosperidade integral, trabalhando as relações materna, paterna, todas as emoções, criança interior, aprendendo a co-criar,
aprendendo a planejar um futuro com segurança, você talvez possa fazer parte do Diamantize, essa jornada tão completa de prosperidade integral. Se você tem interesse, é só me procurar e fazer parte da minha turma Diamantize. Eu com certeza vou ter uma alegria muito profunda em acompanhar de pertinho a sua transformação integral, para que cada aspecto da sua vida possa prosperar sem fazer compensações de trauma, dor e bloqueio. É isso que eu desejo para a sua vida, prosperidade verdadeira. Um grande beijo no seu coração.